E hoje o tema é tarô, né? Quando alguém fala em tarô, a maioria das pessoas pensa logo em previsão, né? Querem saber se vão encontrar um amor, se vão conseguir aquele emprego que estão almejando, o que vai acontecer com elas. Mas aí eu te pergunto, e se essa não fosse a única pergunta interessante que você pode fazer ao tarô? E se o verdadeiro poder do tarô não estivesse em prever o futuro, e sim em revelar o que está acontecendo dentro de nós? Hoje, gente, eu quero apresentar para vocês uma maneira diferente de olhar para o tarô. Não como um instrumento de adivinhação, mas como uma linguagem simbólica. Uma linguagem capaz de nos ajudar a compreender a nós mesmos. E aí vamos começar tentando entender o que é um símbolo, né? Porque antes de falar sobre tarô, nós precisamos falar sobre esses símbolos. Porque um símbolo não é apenas um desenho ou uma imagem, como a gente costuma achar. O símbolo é algo que aponta para uma realidade maior do que ele próprio. Por exemplo, uma aliança no dedo, ela simboliza compromisso. É um símbolo de compromisso. Assim como uma bandeira, por exemplo, é o símbolo de uma nação. E uma cruz vai significar muito mais do que apenas duas linhas que se cruzam, né? A verdade é que os símbolos, eles possuem uma capacidade única. Eles falam com parte da nossa mente que nem sempre nós conseguimos alcançar só pela razão. É por isso que os sonhos utilizam símbolos, os mitos também utilizam símbolos, e nem se fala que as religiões utilizam símbolos. E assim como todos esses, o tarô não seria diferente. O tarô conversa com a gente, se comunica com a gente através dos símbolos que vão falar diretamente lá no nosso inconsciente. Observe aqui algumas cartas do tarô: o louco, o mago, a imperatriz, o eremita, a morte, a estrela, o sol e tantas outras que nós temos, né? Nos decks de tarô. Essas figuras, gente, não representam apenas personagens. Elas representam experiências humanas universais. Representam o ciclo de uma jornada, o desenvolvimento de talentos, a necessidade de recolhimento da gente, as transformações que são inevitáveis na vida. O tarô representa a esperança, a realização, e é por isso que tantas pessoas se reconhecem nessas imagens. É porque elas não estão olhando apenas para cartas. Elas estão olhando para aspectos da própria vida que se mostram ali através daquelas cartas, daquele jogo de tarô. O psicólogo Jung acreditava que existem imagens universais presentes em diferentes culturas. Ele chamou essas imagens de arquétipos. O arquétipo do herói, nós temos o arquétipo do sábio, o arquétipo da mãe, o arquétipo do mestre. Tem também o conceito de sombra, que é muito explorado no tarô. E aí vem o conceito de o arquétipo do renascimento. Todas essas figuras aparecem em mitos, em sonhos, em histórias, tradições ao redor do mundo inteiro. E muitos estudiosos enxergam no tarô uma coleção extraordinária desses símbolos arquetípicos. Por isso, as cartas continuam nos impactando, porque elas falam uma linguagem muito antiga, uma linguagem que parece já existir dentro de nós. E aí vem uma questão bem interessante, de que o tarô ele não responde. Na verdade, o tarô pergunta. Existe um grande equívoco sobre o tarô, que é imaginar que ele existe para nos dar respostas prontas. Como os símbolos, raramente acontece assim. Em vez de dar respostas, os símbolos nos fazem perguntas. Por exemplo, quando você encontra no seu jogo o eremita, você não tem que perguntar o que vai acontecer. A pergunta que você deve fazer é: o que em mim precisa de recolhimento, de silêncio? Quando surge a carta da morte, por exemplo, pode ser que não seja uma previsão, e sim o tarô te perguntando: o que eu preciso terminar para que algo novo possa nascer? Gente, o símbolo não entrega uma conclusão. Na verdade, ele abre um diálogo com a gente. E o verdadeiro valor do tarô não está em controlar o futuro, e sim em ampliar a consciência, em nos ajudar a enxergar aquilo que antes estava oculto, em tornar visíveis certos movimentos da nossa alma.
Na maioria das vezes, o que nos falta não é informação, e sim significado. E os símbolos existem justamente para isso, para criar significado, como nós já falamos em outros vídeos. Então, talvez o tarô tenha sobrevivido por tantos séculos, porque fala sobre algo que continua sendo profundamente humano, que é a busca por sentido, a tentativa de compreender quem nós somos, de orientação em meio às transformações. Por isso, como sempre, eu quero deixar uma pergunta. Quando você olha para uma carta de tarô, você está tentando descobrir ou tentando entender a si mesmo? Pensa nisso, encontra aqui nos comentários. E sempre nos vemos no próximo